Boa tarde a todos. Vamos conversar um pouquinho hoje, eu acho que eu já tinha deixado, não sei quem olhou pelas redes sociais. A gente vai conversar um pouquinho sobre felicidade. Eu sei que é um assunto meio controverso e bastante, digamos assim, bastante complexo, mas a gente precisa falar sobre isso, né? Desculpa. Vocês já se fizeram a pergunta, ou se já perguntaram a vocês se vocês são felizes? Não sei, eu já me fiz várias vezes e todos os dias eu faço essa pergunta, né? Então, se você é feliz, o que é a felicidade? O que é ser feliz? O que é estar feliz? Será que podemos ficar felizes o tempo todo? Então, essa é uma questão que vocês vão fazer em casa. Depois da gente, já fica de lição de casa, depois dessa nossa reflexão. Eu fui procurar em alguns livros, e principalmente no Evangelho, e também nas redes sociais, como na internet, no YouTube, há muitas pessoas, há muitas coisas interessantes que podem ser utilizadas. E achei algumas falas bem interessantes. Então, em uma pesquisa feita ao redor do mundo, a pergunta era essa: você é feliz? O que é ser feliz? O que é felicidade? E foram dadas as respostas, e depois a pesquisa foi concluída e compilada, e a conclusão foi a seguinte: para uma grande maioria daqueles que fizeram, né, que estavam nesse grupo pesquisado, a felicidade tinha muito a ver com o padrão norte-americano de sucesso, digamos assim, tá? E se a gente for analisar, isso tem muito a ver com a questão do consumo, de termos bens de consumo. Nada errado até aí, né? Então, para a grande maioria, isso seria a felicidade. Mas aí a gente começa a se questionar. Primeiro, que nem todos conseguem atingir este padrão de consumo. Se formos olhar, não estamos todos tão próximos assim de termos tantos bens de consumo quanto esse padrão norte-americano, ok? E aí a gente começa a refletir sobre esta situação. Muitos têm um lar próprio, casa, né, carro, vivem muito bem, têm uma situação financeira, econômica muito bem. Outros têm, né, em excesso, porque outro dia nós estávamos... para que uma pessoa tem tantos carros, né? Tem gente que tem muito carro, tem 2, 3, 4, 5, 6, mas vai andar com todos... Ai, obrigada, Rô. Vai andar com todos eles. Tem aqueles que têm casa aqui, tem casa fora, tem casa no exterior, tem casa... Mas será que ele vai estar nessas casas, vai ocupar essas casas o tempo inteiro? Ou talvez nem chegue, né, perto de algumas? Tem, né? E aí quem desfruta são aqueles outros que a casa não é deles, né? Eu estou pagando a conta, mas a casa não é, né, não é daquele que está desfrutando. Enfim, então você que começa a questionar, muitas vezes, esse excesso. E o que a gente observa é que nem sempre aquele que tem
um padrão de vida muito elevado, eu estou falando isso em termos financeiros, de bens materiais. Nem sempre esta pessoa é feliz. Então a gente já começa a questionar. Então a felicidade está no sofrimento, no ser pobre, né? Naquele que tem menos. Nem sempre também. Todo excesso e toda escassez é problema. E aí a gente fala, é preciso sofrer para aprender. Nem sempre. Há muitos que sofrem e não aprendem a lição. E eles aprendem com o sofrimento dos outros. Também. Eu também posso aprender através da observação. Mas atenta para isso, porque o sofrimento é do outro, não é meu. Então eu não posso sofrer pelo outro. O sofrimento é dele, deixa ele com o sofrimento dele. Eu ajudo, mas não me envolvo no sofrimento do outro. Tá? A exemplo do Cristo. Ele nos ajudava e nos ajuda até hoje. Né? Suas palavras não passam. Isso ele disse para nós. Então, ele nos ajuda, ele nos acompanha, mas ele não vive a nossa dor. A dor é nossa, ok? E nem sempre a gente aprende com a dor. E aí que está o problema, porque você vai ter que repetir, até você se cansar. Tá? Bom, essa foi a pesquisa. Então, a gente começa a questionar. Uma grande dificuldade do ser humano, ou digamos assim, do humano, é de entender a sua natureza. Nós fazemos parte, né, desse grande grupo que é a natureza. E na maioria das vezes nós nos esquecemos que somos parte desta natureza. E na natureza nada se perde. Na natureza, se não houver utilidade para aquilo se acaba. E nós não nos inserimos nesta natureza. E por isso transgredimos as leis divinas. Acompanha o fluxo. É o fluxo natural. E a gente não. A gente se coloca à parte da criação, como se não estivéssemos fazendo no coletivo. Porque tudo no mundo tem uma utilidade, tudo na natureza tem uma utilidade. Para que serve o sol? Para nos aquecer. E ele vai fazer isso sempre. Para que serve uma árvore frutífera? Para dar frutos. Se não der frutos, a exemplo da figueira, ela não tem utilidade. Então, nós nos colocamos à parte desta natureza e saímos desse coletivo como se não tivéssemos nenhuma interferência. Todas as nossas ações interferem no coletivo, assim como o coletivo interfere em nossas existências. Então, nós não somos animais à parte, mas temos uma diferença. Algo nos difere destes seres, que é o livre-arbítrio. Tá? Veja bem, nós temos a inteligência, o cachorro também tem a dele. Não pensa como a gente pensa. Ele vai passar a vida sendo
cachorro e agindo como um cachorro com seus instintos. E assim, com todos os outros animais acontece. Mas nós temos um diferencial, que é o livre-arbítrio. E que podemos fazer as nossas escolhas. Isso é um grande presente. Agora depende, pode também ser punição. Tá? Eu não gosto de falar essa palavra não, mas é assim, se nós não soubermos nos orientar de acordo com a natureza, se nós não fizermos as escolhas que devemos fazer enquanto seres humanos, porque humano, todos nós somos, mas seres humanos implica em responsabilidade. Tá? Então a gente começa a pensar na felicidade outra vez. Vamos lá. Então, tudo na vida e tudo neste mundo tem um propósito. Tudo. Tudo tem um propósito. O cachorro tem, o sol tem um propósito, a árvore frutífera tem um propósito, e nós, seres humanos, temos o nosso objetivo. E aí você vai dizer, o objetivo do ser humano é ser feliz. Não. A felicidade, ela não é um fim, ela é um meio para atingirmos o nosso objetivo. E aí a gente volta à pergunta, então o que é ser feliz? São os bens materiais? Não, não são os bens materiais. Isso não quer dizer que, às vezes as pessoas se confundem, né? É a necessidade, porque mesmo Jesus nos falou que enquanto esperamos o bem maior, o futuro, nós devemos também, né, construirmos e termos os bens terrestres. Tá? E a gente tem sempre que fazer essa ponte. Toda escassez é um problema e todo excesso também é um problema. A gente tem que buscar o equilíbrio. Muito bem. Então, o que é felicidade? Eu ouvi uma fala que diz assim, que a felicidade tem a ver com o dever. Aquele que cumpre o seu papel como ser humano. E aí a gente vai pegar lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, que tem a instrução dos Espíritos, que fala sobre o dever. E ele diz assim, o dever é a obrigação moral diante de si mesmo, primeiro. Eu tenho o dever comigo mesmo. Eu tenho o dever com o meu processo evolutivo, porque esse é o meu objetivo. É para isso que estamos aqui, que recebemos a dádiva reencarnatória. Essa oportunidade maravilhosa de construirmos a nossa felicidade futura, que não é aqui, é no futuro. E esse é outro problema também, que às vezes a gente se engana com essa questão do futuro. Então vamos lá. Então o dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e diante dos outros em seguida. Essa é a orientação dos Espíritos. Então primeiro eu tenho responsabilidade e obrigação comigo, com a minha evolução. A minha evolução moral, a minha ascensão espiritual. Tá? E aí eu posso realizar, porque aí está a grandeza da coisa, como diz Jesus, ele veio aqui para nos servir. E nós também viemos aqui
para servir. Então, primeiro eu trabalho em mim, eu busco em mim. É comigo que eu tenho que resolver a pendenga, não é com o outro. Tá? Eu tenho que aparar as arestas em mim. E aí eu cumpro o meu dever com o outro, com o coletivo, tá? Eu começo a me entender como um ser coletivo também. E a vida é feita de dualidades, viu? A gente assim, não tem ninguém tão bonzinho, nem ninguém tão malzinho. Não tem ninguém alegre 50% ou 100%, nem triste 100%. Né? Nós temos momentos bons, momentos menos bons. Então, a gente precisa começar a entender isso. Bom, então, o dever cumprido é um passo para atingirmos o nosso objetivo, que é a nossa evolução moral e espiritual. Então, eu tenho esse dever para comigo mesmo. A doutrina espírita nos dá essa dica a todos os momentos, com a questão da reforma íntima, com a questão do olhar para si, para poder ver o outro. Enquanto eu não me enxergo, eu não consigo enxergar o outro. Né? E isso é uma escolha que a gente faz. Então, quando eu começo a entender quem eu sou, eu começo a escolher melhor os caminhos que eu devo seguir, porque não tem atalho, não tem. Ou você vai pelo caminho legal, ou você vai pelo caminho ilegal. Vamos colocar assim, tá? Então, por isso que muitas pessoas dizem que o livre-arbítrio tem que saber ser usado. Que ele pode ser a graça ou a desgraça. Então, cuidado onde você pisa, por onde você vai. Porque não existe atalho, não. Muitos de nós, eu acho que boa parte, confunde a felicidade com a alegria. A alegria, gente, é uma emoção. Então eu fico alegre quando o meu clube do coração, o meu time, né, consegue superar, vencer um campeonato. Isso é alegria. Tá? Eu fico alegre quando eu consigo, sei lá, atingir um sonho. Eu queria ter alguma coisa, consigo. Isso é alegria. Alegria quando o meu filho entra na faculdade, começa a construir a sua vida profissional. Isso é alegria. Isso não é felicidade. Tá? Porque eu posso estar alegre e não estar feliz. Eu posso ser feliz e não estar alegre. Porque eu consigo perceber a dualidade da existência. Eu não vou conseguir estar alegre 100% todos os dias, né? Não vou. Quando eu muitas vezes enfrento um desafio, há desafios muito difíceis, né? A escassez financeira, a miséria, enfim, a perda de um ente querido. Isso me entristece. Somos seres humanos, né? Temos emoções, isso nos entristece. Então, não confunda alegria com felicidade. Eu posso ter momentos de alegria, mas isso não quer dizer que eu esteja feliz. E estar triste no enfrentamento de um desafio não quer dizer que eu não seja uma pessoa feliz. Porque se eu estou cumprindo o meu dever, eu estou no caminho de atingir o meu objetivo.
e eu estou satisfeita. Espiritualmente e moralmente satisfeita. Eu fiz a coisa certa. Eu não estou satisfeita com os prazeres mundanos, digamos assim. É porque quando a gente busca a felicidade, esse é um outro ponto. A gente está sempre buscando a felicidade no lugar errado, no tempo errado, tá? A gente busca a felicidade no outro. Eu busco a felicidade na realização de um sonho que eu tinha para o meu filho. Eu busco a felicidade naquele romance que eu estou tendo nesse momento. A hora que o negócio acaba, aí eu entro em depressão, porque eu estou buscando a felicidade no lugar errado. Não está ali, não está no outro. Não está em ficar rico. Não está em ter sucesso. Não. Não está na satisfação dos prazeres do sexo. Não está. Por isso que muitas vezes acabamos descambando para os vícios. Todos os vícios que aí estão, tá? Porque estamos buscando a felicidade no lugar errado. E no tempo errado. Ah, eu vou ser feliz quando eu me aposentar e fizer aquela viagem. Então eu estou jogando lá para o futuro. Né? O tempo é um problema também, porque assim, a gente tem que entender, esse tempo do relógio, ele está aí para nos auxiliar, né? A planejar a nossa vida, planejar nossas atividades e tal. Né? Mas eu não fica jogando para o futuro, não, porque a tua felicidade, ela não está nesse momento futuro. Ela está nesse momento agora. E nesse momento agora, eu tenho que estar pleno. Se eu estou aqui com vocês, esse momento não vai existir outra vez. Claro, voltarei outras vezes. Mas esse momento não vai acontecer. Então eu tenho que aproveitar agora. Eu estou aqui, então é agora que eu tenho que aproveitar. É esse momento, essa troca de energia, essa boa vontade, essa disposição minha e de vocês, né, dos nossos amigos espirituais. Eu tenho que aproveitar esse momento. Se eu jogo a felicidade para o futuro, né, o dia que eu conseguir comprar aquele carro legal, eu vou estar alegre, mas eu não posso colocar minha felicidade aí. Então a gente precisa tomar cuidado aonde é que a gente está buscando e colocando a nossa felicidade. E em que tempo. Ela tem que acontecer agora, eu tenho que estar feliz agora por estar aqui. Tá? Então, a gente tem essa dificuldade de entender. E aí, começamos a dizer que não somos felizes. Então, quando faz a pergunta, você é feliz? Não, não sou, porque eu não tenho isso, porque eu não estou bem casado, porque eu não tenho meus filhos não sei o quê. Não. Né? Então, aonde você coloca e em que tempo você coloca? Ou então aquele cara que vive no passado, né? Que foi feliz no passado, enquanto era jovem, cheio de vigor. Mas já foi, já acabou. De repente você nem foi feliz. Né? Porque você não estava vivendo aquele momento. Criança é que é feliz. A criança é feliz. Sabe por quê? Porque eles vivem o agora. Eles não estão preocupados com o futuro. E o que já aconteceu, já aconteceu. Então, eles estão agora, vivendo agora. Tá? Outro dia eu vi uma pesquisa também que diz que há 2 momentos na sua vida terrena em que você pode encontrar felicidade. Uma é quando você é criança, até os 10 anos de idade, que você não está preocupado com o que vem pela frente, você vive o agora. E outra é quando você atinge os 60 anos, depois dos 60 anos. Porque aí você já não está muito aí com a opinião dos outros, você não quer saber se o outro está pensando mal, se está pensando bem, você, entendeu? Não está vivendo aquele momento. Então, assim, é isso. Então, é o viver o aqui, o agora, com responsabilidade. Escolhendo, né, utilizando com inteligência aquilo que te foi ofertado, né, o livre-arbítrio. Então, escolha com inteligência isso. Essa é uma outra questão. Aí, essa questão da felicidade,
isso também tem no capítulo 5, a felicidade não é deste mundo. Isso quando nós olhamos, né, com o olhar para as aquisições que fazemos aqui, para a nossa próxima, né, a nossa próxima encarnação. Então, essa preparação para uma vida, não só para a encarnação, mas para essa vida espiritual. Porque assim como nós temos dificuldade de nos enxergarmos como coletivo, nós também temos a dificuldade de nos enxergarmos enquanto espíritos. Nós não somos isso aqui. Nós somos muito mais do que isso. Somos além disso. Somos espíritos imortais. Então a gente, nessa existência, a gente tem que ter esse olhar para o futuro, né? Essa preparação, né? Esse entendimento de que eu estou fazendo hoje aqui o melhor que eu posso fazer, porque os frutos eu vou colher lá mais adiante. Se não nessa mesmo, já começo a colher os frutos nessa mesma existência, me sentindo mais pleno, me sentindo mais feliz, porque eu estou conseguindo realizar em mim a mudança. Eu estou conseguindo me enxergar como espírito criado, filhos de Deus. Isso é felicidade, né? Isso é felicidade. Esse olhar carinhoso para consigo mesmo, isso é a busca do meu objetivo, o meu propósito. O nosso propósito. E aí, cada um de nós tem o seu talento, tá? A gente veio aqui, cada um de nós, já com alguns talentos desenvolvidos. Talento não é propósito, né? Mas eu vim aqui com um talento. Então, se eu, como na parábola, faço esse talento crescer, se eu começo a preparar outros talentos, e começo a utilizar esses meus talentos, e aí cada um tem o seu, para atingir esse propósito, enquanto ser humano, que é evoluir, aí é uma maravilha. Né? Então eu posso estar triste em alguns momentos, mas se você perguntar, você é feliz? Sim, porque eu estou na busca da realização do meu propósito nessa encarnação, seja ele qual for. Ser mãe, né, ser pai, se entregar, se dedicar a alguma coisa maior que possa servir para o outro também. Estar aqui hoje para mim é desenvolver um talento que talvez eu achasse que nem tinha. Aqui estava ali. Então, nesse momento, eu utilizo esse meu talento para atingir a minha evolução. Porque para estar aqui, eu preciso estudar, eu preciso refletir, eu preciso pesquisar, eu preciso olhar para mim, para dentro de mim, porque eu não vou discutir aqui com vocês algo que eu não saiba falar. Eu preciso, né, ter conhecimento e sabedoria. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Eu posso ter conhecimento, mas não usar para fazer nada de útil. Então, as pessoas procuram a felicidade no lugar e no tempo errado. Então, a gente precisa buscar a nossa felicidade no lugar certo. E aí utilizar o nosso livre-arbítrio, sem atalhos. Enfrentando os desafios do dia a dia, enfrentando os nossos medos, as nossas dificuldades. É isso que Deus quer da gente, que a gente dê frutos. Porque se você não tiver utilidade, a natureza
se desfaz. Nada na natureza é inútil, tá? Somos todos úteis. Agora vamos buscar o nosso talento, vamos perseguir o nosso propósito de evolução e vamos nos transformar em seres realmente humanos, né? Utilizando a felicidade para chegarmos lá. Gente, muito obrigada, viu, pela atenção de vocês. Que Deus nos abençoe e que Jesus seja sempre o nosso guia. Graças a Deus.